possível acordar com vontade para estudar? Como que faz para acordar com vontade para estudar? Eu, particularmente, confesso a vocês, que eu, quando eu estava estudando para concurso público, eu sofri muito para ter vontade de estudar no início. Não era a coisa mais fácil para mim. Sentar para estudar para concurso público era um martírio. Então eu posso falar assim de bancada. Tudo que eu vou falar aqui para mim é muito natural, porque foi praticamente tudo que eu passei assim até um certo momento, que vai chegar nesse certo momento, que é o momento que a gente ultrapassa e começa a ter vontade de sentar para estudar para concurso. Então, se você por um acaso ainda não tem vontade, eu falo assim, se eu vou mais na força do ódio, ou eu vou mais na força da raça, ou do hábito, ou se eu nem comecei ainda, então fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Se por que é que vem a vontade de fazer alguma coisa, ou por que é que não vem a vontade de fazer alguma coisa? Pensa comigo assim, se por um acaso algum dia na minha vida eu tive que criar o hábito de comer um brigadeiro, falar assim, nossa, que força de vontade que eu vou fazer para comer um brigadeiro hoje. Alguém me oferece um brigadeiro, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero um brigadeiro, eu tenho que fazer muita força de vontade para comer um brigadeiro. Isso não acontece, né? Por que a gente não tem, de fato, uma resistência para comer um brigadeiro? Porque na hora que a gente come o brigadeiro, o prazer, ele é imediato. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa que o prazer vai vir imediatamente, a gente não tem resistência para fazer essa coisa. Por exemplo, se acabei de te dar uma passagem para ir para Disney, eu vou ter resistência de viajar? Não vou ter. Por quê? Porque eu sei que aquela viagem ali vai me dar um prazer. Logo na hora de receber a passagem, eu já ligo a viagem, é uma sensação de relaxamento, uma sensação de deixa o estresse embora, deixa me levar. Então, na hora que eu ligo o que eu estou fazendo é um prazer imediato, ou seja, não tem nada no meio do caminho, eu consigo gostar daquela coisa. Agora, estudar para concurso é algo que me gera um prazer imediato? Se na hora que eu sinto eu já tenho um prazer imediato? Não. Por quê? Porque estudar muitas das vezes é o quê? É uma situação que vai te exigir energia, uma situação que vai te exigir pensar, uma situação que vai te exigir concentração. Então você está empenhando energia naquilo. É por isso que sentar para estudar não é algo intuitivo no sentido sentei, gostei, vou continuar estudando. Queria eu que fosse assim, olha, a partir de agora cliquei um plim aqui, todo mundo que está nessa live vai sentar para estudar e vai apaixonar com isso e nunca mais vai voltar atrás. Mas não é assim, porque não é uma atividade de prazer imediato, tá? Muito pelo contrário, o prazer vem vindo ao longo do tempo e a gente vai falar sobre isso. Tinha sempre aquela pessoa que estava lá sentada, concentrada, estudando, prestando atenção na aula, e eu era aquela pessoa que queria só ir embora daquela sala de aula. Eu não queria ficar lá dentro, mas assim, de jeito nenhum. Então eu não era a pessoa que gostava de estudar. Será que eu nasci sabendo? Será que eu nasci gostando? Ninguém nasce gostando de estudar. Só que em algum momento da vida, presta atenção, em algum momento da vida, algumas pessoas percebem que estudar é algo que vai levar elas ao prazer que elas querem. Então, se quando eu associo que estudar é algo que me dá prazer, aí sim eu quero estudar. Então, pode ser que essa pessoa, na hora que sentou ali na sua sala de cursinho, né? Quem estudava em sala de cursinho antes da pandemia, tinha aquelas pessoas que não paravam de estudar. Você olhava pro lado, a pessoa estava estudando. Você olhava pro lado, a pessoa estava estudando. Você ficava desesperado porque você não era aquela pessoa. Aquela pessoa ali, ela já desenvolveu algo que talvez você não tenha desenvolvido ainda. E como que ela desenvolveu? Ela aprendeu que aquela atividade de estudo é o que vai levar ela ao que ela quer chegar. Em algum momento da vida pode ser que ela tenha estudado, que ela tenha se dado muito bem numa prova de colégio, por exemplo. Se me dei muito bem numa prova de colégio. A professora me elogiou, os coleguinhas da sala me elogiaram. Naquele momento, essa pessoa vai sentir uma sensação de prazer. Então, ela vai associar os estudos a uma sensação de prazer. Então, isso é possível. Essa pessoa vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Como eu falei pra vocês, eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Hoje em dia, eu não sei nem como que isso aconteceu, assim, do fato de eu passar a amar estudar, porque eu era a pessoa que detestava. Eu era aquela pessoa que queria ficar jogando handball, queria ficar jogando basquete, queria ficar fazendo qualquer coisa, menos estudar. Até que chegou um momento no meu ensino médio, lá no Santo Agostinho, era um colégio difícil para um caramba. Chegou um momento no meu ensino médio que não dava mais para procrastinar. Por quê? Porque eu estava de recuperação. E eu estava de recuperação não era numa matéria fácil. Eu estava de recuperação em física e eu estava de recuperação em matemática. Pensa num pesadelo de uma pessoa que é pegar recuperação em física e matemática ao mesmo tempo. Eu estava ali no meio, mas era tipo julho, assim. Eu já sabia que naquele momento o diretor tinha chamado meus pais, né, assim, eu sempre fui essa pessoa que o diretor chamava os pais, eu era pessoal, vocês não acreditam o quanto eu era terrível. Ele chamou e falou, olha, não tem jeito, ela tinha uma prova ali no meio do caminho, se eu não alcançasse aquela pontuação no meio do ano, eu já sabia que eu não ia passar pro resto do ano, eu ia perder meu ano letivo no meio. E aí foi um momento que eu me vi, assim, um marco decisivo. Chegou a hora, se tudo que eu enrolei para estudar até agora é a hora que de fato eu tenho que estudar. Nesse momento aconteceu uma coisa comigo. Que coisa foi essa? Eu fui obrigada a estudar.
Porque se eu não estudasse ali, eu não ia passar. Então, aquilo dali me obrigou a estudar. Se você começou a gostar de estudar matemática, começou a gostar de estudar física, não, mas eu precisava. Então, daí a gente vem a primeira associação que a gente faz muito errado com os estudos. Eu sou obrigado a estudar. Essa é uma associação que a gente vem trazendo ao longo de toda a vida, de ser obrigado a estudar, de o estudo ser como castigo. Lembra quando a mãe falava? Se você não fizer o seu para casa, você não vai sair. Se você não fizer seu para casa, você não vai jogar videogame. Olha como que a gente associou os estudos desde o início da nossa vida. Se você não estudar, você não vai ter atividades de prazer, ou seja, o estudo, na verdade, era um martírio. A gente era obrigado a fazer aquilo para a gente ter atividades de prazer. Então, nesse momento, eu também fui associada a uma parte negativa. Eu estudei, estudava lá todos os dias. Passei, mas porque eu gostava? Não aprendi a gostar, porque de fato eu fui obrigada. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente condicionou os estudos a uma coisa ruim. Raras as pessoas que conseguiram fazer do estudo uma sensação positiva, conseguiram fazer do estudo uma sensação que me valorizasse, algo que eu visse positivo, porque no colégio ninguém ensina isso. No colégio, pelo contrário, a gente só quer sair da sala. Na faculdade, muitas vezes, a gente só vai responder chamada e sair. Então, as pessoas não ensinam que o estudo vai trazer um benefício pra gente. A gente não aprende isso ao longo da vida, tá? Por que que então depois, de repente, quando eu comecei a estudar para concurso, chegou um momento que a minha chave virou do momento do eu não gosto de estudar, que saco que eu tô fazendo isso, que saco que eu tenho que fazer isso, para o momento do eu gosto de estudar. Virou uma simples chave, uma simples chavinha na minha cabeça. Qual que era a chave? É a chave do resultado. A gente não gosta de estudar até o momento que a gente vê resultado naquilo que a gente está fazendo. Pensa comigo no Candy Crush. O que é o Candy Crush? Não sei se vocês aqui já tiveram o desprazer de jogar, porque aquele negócio é viciante. Eu sempre falo, é um desprazer jogar Candy Crush, porque você começa aquele negócio e não quer parar mais. O que é o Candy Crush? O Candy Crush, enquanto você vai jogando, é um negócio que você vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, você vai jogando as pecinhas ali, e ao longo do tempo, durante a fase, o que ele vai te dando? Ele vai te dando recompensas. Então, se você juntou 5 docinhos coloridos, ele te dá um pum, ele te dá um cupcake. Se você passou de fase, o que ele fala no final da fase? Ele fala awesome. O que é isso? Maravilhoso. Ele fala pra você que é maravilhoso. Ele solta um sonzinho de aplauso pra você. Por quê? Porque ele entende que se você enxergar um resultado naquela tarefa que você tá fazendo, se você enxergar uma recompensa naquela tarefa que você tá fazendo, você não vai querer parar mais. Então, a chave dos estudos, a chave para mim, enquanto eu estudava para concurso público, virou quando eu comecei a fazer o resultado. Sim, veja bem, quando eu estudei para um concurso, eu estudei mais tempo porque eu estudei para um concurso e não passei, eu vim passar no segundo concurso. No início, quando eu comecei a estudar, era de fato um martírio. E por isso que eu falo isso muito de bancada, eu falo isso com muita categoria para vocês. Porque quando eu sentava para estudar, ou quando eu tinha que ir para o cursinho, eu praticamente ia arrastada para aquele negócio. Eu sabia que era alguma coisa que eu queria. Eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos, foi quando eu passei. Eu sabia que era uma coisa que eu queria. Eu sabia que a vida de concursado era uma coisa que eu queria. Mas isso não era o suficiente para me fazer ir para a aula gostando de ir para a aula. Isso não era o suficiente para me fazer sentar na bancada gostando de estudar. Até o momento que eu fiz uma coisa. E essa coisa foi a que virou o jogo. Até o momento em que eu tive que fazer isso por mais tempo. Quando eu comecei a ter que estudar por mais tempo, ou seja, eu não fiz um estudo só de 2 meses, eu não fiz um estudo só para o AB, que foi um estudo de 1 mês, eu não fiz um estudo só para uma prova de colégio, que era um estudo de 2 semanas antes. Quando eu comecei a fazer aquela atividade por mais tempo, aí o meu cérebro foi criando um hábito que foi gerando a ele um resultado. Então, a chave para mim dos estudos para concurso só virou quando eu comecei a fazer aquela atividade por mais tempo. Se eu não tivesse feito aquela atividade por mais tempo com consistência, até hoje eu seria aquela pessoa que começou a estudar e parou de estudar porque não gostava. Então, provavelmente, se você sente resistência para estudar, 2 caminhos podem estar acontecendo para você. 2. E já vou falar os 5 passos para a gente quebrar isso. 2 caminhos podem estar acontecendo para você. O primeiro, você não fez isso com a consistência suficiente para você ultrapassar aquele ponto de não gosto, aquele ponto de sacrifício. Segundo caminho, primeiro, então, você não fez isso por tempo suficiente para ultrapassar aquele ponto de não gosto. O segundo caminho, você está indo para os seus estudos com uma carga pesada demais a ponto de não ver o resultado. Às vezes vocês vão falar assim para mim, se eu já estudo há mais tempo, eu estudo há 6 meses, eu estudo há 1 ano e ainda assim eu não consegui gostar dos estudos. Por que é que isso acontece? Primeiro, você já venceu a primeira barreira de estudar por mais tempo, show de bola. Mas qual que é a segunda coisa que você precisa vencer? Você precisa se permitir
a ser aquela fase do Candy Crush que vai te dar recompensas. Durante o seu estudo, se você não verificar que aquilo que você está fazendo foi positivo, nossa, se olha que legal, eu acertei um exercício, pum, cupcake na tela. Nossa, sim, que legal, aprendi raciocínio lógico, era uma coisa assim horrível para mim, pum, cupcake na tela. Se você não se permitir enxergar as suas recompensas, se você de fato não se permitir enxergar resultado no que você fez, você provavelmente não vai gostar de fazer aquilo. Lembra do que eu falei? Ninguém precisa fazer e criar um hábito de comer um brigadeiro, mas todo mundo precisa criar o hábito de fazer uma dieta. Por quê? Porque a dieta não é algo que a gente vê um resultado instantâneo. Quando que a gente começa a gostar de fazer dieta? Quando a gente percebe que a gente está emagrecendo, quando a gente percebe que a gente está cabendo na roupa, quando as pessoas começam a elogiar que a gente está ficando mais bonito. Esse é o momento que a gente começa a gostar de fazer dieta, porque a gente viu um resultado. Então, nunca, nunca, nunca na história da sua vida você vai gostar de estudar para concurso público, você vai gostar de estudar para qualquer coisa, se você não começar a ver um resultado naquilo que você está fazendo. O seu cérebro não é bobo. Se ele não vê resultado naquilo, ele vai largar para lá. Se você fizer uma dieta que dura 3 anos e você não emagrecer 1 quilo, o seu cérebro muito provavelmente já largou ali para o 3º mês, para o 2º mês. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo uma dieta, que é a dieta do Can. Não sei se você já ouviu falar, um negócio assim super radical. Nossa, super radical. Um negócio que não pode comer só carne, um trem meio de doido aí. E o objetivo dela era emagrecer, acho que 10 quilos em um mês. Aí você tem que emagrecer 10 quilos no mês. Olha só o que aconteceu com ela, olha isso. Na 3ª semana, ela tinha emagrecido 7 quilos e 100 gramas. Foi o que ela me falou. Se eu emagreci 7 quilos e 100 gramas. Ela estava feliz da vida com aquela dieta dela, porque ela estava vendo resultado. Na verdade, ela estava num sofrimento tamanho. Ela falou assim, eu não aguento mais comer carne. Tudo que ela pode comer é carne. Ela falou, não aguento mais comer carne, não aguento ver carne na minha frente. Mas ela tinha emagrecido 7 quilos e 100 gramas. Ela ia parar com essa dieta? Não ia. O que aconteceu? De repente, ela estagnou nos 7 quilos e 100 gramas. Acho que agora ela falou, já tem mais ou menos uns 10 dias que ela está nos mesmos 7 quilos e 100 gramas. E aí, o que acontece? Ela vai ficar motivada a fazer aquela coisa se ela não está vendo resultado? Não, porque aquela dieta para ela está trazendo só o quê? Sofrimento. Aquela dieta para ela parou de trazer recompensas. E com a gente é a mesma coisa. Não ache que você vai querer estudar, querer continuar estudar por 1 ano, por 6 meses, se você não vira a recompensa da dieta que ela viu. Então, se é muito fácil eu fazer uma coisa quando eu vejo um prazer imediato, mas ao mesmo tempo é muito desafiador quando eu não vejo esse prazer de forma muito clara. Eu não era uma pessoa que precisava estudar para passar, eu nunca tive muito essa dificuldade. Então eu não aprendi desde cedo que o estudo ia me levar ao que eu queria. Eu não aprendi isso desde cedo. Então por isso para mim era tão resistente. Tá? Agora tem gente que aprendeu isso desde cedo. Se desde a primeira série, desde a segunda eu percebi que se eu não estudasse eu não ia passar daquela série. Essa pessoa já veio aprendendo. É por isso que hoje ela gosta de estudar para concurso. Porque ela já veio aprendendo ao longo da vida. Se você não gosta ainda, provavelmente você também não teve tanta dificuldade para passar pelas coisas da sua vida. Porque se tivesse, você já teria aprendido. Beleza? Então vamos lá para os 5 passos. 5 passos, sim, que vocês vão anotar aí, para vocês de fato começarem a passar a ter essa vontade de estudar mais rápido. Depois disso tudo que eu falei sobre resultado, eu tenho certeza que vocês não vão mais passar por uma questão difícil que vocês acertaram sem vangloriar vocês, sem dar a recompensa para vocês. Vocês não vão mais terminar um dia de meta sem de fato dar recompensa por você ter terminado aquele dia. Lembra do cupcake? Terminei minha meta, qual vai ser minha recompensa? Já estabelece. Eu tenho certeza que vocês entenderam a importância de se estabelecer isso. Agora vamos para os 5 passos. Esses 5 passos vão facilitar que você chegue nesse momento que eu cheguei, naquele tempo de gostar de estudar mais rápido, tá? Se você cumprir esses 5 passos, você vai fazer isso com mais tranquilidade. Vamos lá, Si, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é eliminar as barreiras de resistência. Vamos lá, Si, eliminar as barreiras de resistência. Tem uma aluna que ela estava fazendo uma mentoria comigo, ela falou assim, Si, eu tenho um problema muito grande. Eu moro na casa da minha sogra e quer queira, quer não, eu fico muito sem graça de deixar a louça suja na pia. Então, toda vez que eu vou lá e que eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que lavar a louça. Nada mais do que certo, né? Casa da sogra, nós vamos deixar a louça na pia. Só que aí, conversa vai, conversa vem, ela percebeu que todo dia no café da manhã, o que ela fazia? Ela fazia o café dela, ela fazia a tapioca e depois que ela ia sentar para estudar. Então, ela sujava uma série de louças para depois ela começar a estudar. Ela começava a fazer o café dela ali cerca de 7h30 da manhã, ela sentava para estudar 8h30. Porque até que, de fato, ela ia, lavava a louça, ela ia, fazia a tapioca dela que demorava, lavava o café para depois sentar e estudar, já tinha ido, 1 hora. E aí, o que ela mesma chegou à conclusão quando ela estava conversando comigo? Calma aí, eu preciso eliminar essa barreira de resistência. Isso está gastando para mim 1 hora antes de eu estudar. O que ela começou a fazer?
Se eu vou começar a pegar aqueles shakes, que é aquele que é tipo um copinho, né? Já viram? É tipo um copo que você faz o shake no próprio copo. Vou colocar ali o meu leite, o que for, a minha proteína, o que quer que seja. Eu vou fazer só um shake daquilo ali. Vou pegar aquele copo sujo e vou levar para o quarto para estudar. O meu café da manhã vai ser isso. Não vai ser mais tapioca com isso, com aquilo, porque aquilo me tirava um tempo muito valioso. O que ela fez quando ela fez isso? Ela eliminou uma barreira de resistência. Então a gente vai eliminar toda e qualquer barreira de resistência que você tenha antes de começar a estudar. O The Wall Street Journal, ele soltou que a gente toma por dia cerca de 35 mil decisões ao longo do nosso dia. Presta atenção, a gente toma ao longo do nosso dia cerca de 35 mil decisões, conscientes, inconscientes, complexas e fáceis. Agora vocês entendem que desde a hora que eu vou levantar da cama, que o despertador toca, eu vou tomar a decisão se eu levanto, se eu fico, se eu levanto com o pé direito, se eu tomo café ou café com leite, se eu pego uma blusa preta ou uma blusa branca, tudo é decisão. Agora você consegue entender por que é que no fim do dia a gente está muito mais cansado do que no início do dia? Porque a gente tomou decisões ao longo de todo o dia. Foram 35 mil decisões entre uma coisa e outra. E não tem coisa que mais dificulta e mais cansa o nosso cérebro do que de fato tomar decisões. Tomar decisão é algo muito cansativo. Você tem que decidir se você vai de carro, se você vai a pé, se vai de bicicleta ou se vai de ônibus. E tomar decisão é o que mais cansa. Então, por isso, porque tomar decisões é o que mais cansa, você vai eliminar as barreiras que te dificultam a fazer do estudo uma coisa direta. Tudo que você tem que escolher entre fazer isso e estudar, entre estudar informática ou estudar raciocínio lógico, tudo que você tem que escolher, de fato, você vai eliminar. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque no dia, o seu dia, foca bem nisso, tá? O seu bom dia seguinte, escreve isso, escreve essa frase. O seu bom dia seguinte começa na estratégia do dia anterior. Tá? O seu bom dia seguinte começa na estratégia do dia anterior. O que significa isso? Se você vai acordar para estudar e você ainda não arrumou a sua mesa, ou seja, sua mesa está toda bagunçada. Além disso, você não decidiu o que você vai estudar, que matéria que você vai estudar, que conteúdo que você vai estudar, são mais escolhas que você está fazendo, mais impedimentos que você está colocando no seu caminho para começar a estudar. Então, se eu até acordei, meu despertador tocou, eu de fato levantei e sentei para estudar. Mas na hora que eu sento para estudar, eu olho e falo assim, e agora, cara? Eu vou estudar constitucional ou eu vou estudar raciocínio lógico? Daí você fica pensando, não, constitucional eu preciso revisar, raciocínio lógico eu preciso aprender, cara, eu não estudei raciocínio lógico até hoje, tem 15 questões na minha prova, até hoje eu não peguei raciocínio lógico. Não, é constitucional, tem aquela matéria que eu não fui bem, que eu preciso revisar. Olha só o tempo e a energia que você vai ficar gastando antes de escolher só o que você vai estudar. Isso se a sua bancada já estiver arrumada. Então pensa, o seu bom dia seguinte começa na estratégia do dia anterior. A gente tem que eliminar essa barreira para evitar o quê? Escolhas antes de estudar. Senão a gente já começa a sentar para estudar com a energia lá embaixo. Se você fizer isso, você vai ver que uma grande chave vai virar na sua vida, tá? Beleza, segundo passo, não piore as coisas. Às vezes a gente toca o despertador, a gente vai estudar e fala assim, não, mas que saco que eu tenho que estudar. Eu queria tanto ficar aqui só de pernas pro ar, aqui tá frio, né? Queria ficar aqui debaixo desse edredom, só olhando a televisão, como eu queria. Não fica piorando as coisas. Por quê? Porque você pode tornar disso uma coisa um pouco menos resistente ou uma coisa mais resistente. E aí o que eu falo é o seguinte, imagina uma noiva que ela vai casar, o casamento dela daqui sei lá quanto tempo, 5 meses. E aí chegou o dia que ela tem que fazer a prova do vestido, tem que tirar a medida, tem que fazer isso. Imagina se essa noiva sai de casa e fala assim, não, que saco que eu tenho que tirar a prova do meu vestido hoje. Não, é que diacho de dia que eu vou ter que tirar a medida do meu vestido. Imagina se daqui a pouco ela levanta e cutuca lá o noivo dela e fala, ó, hoje vai ser um dia muito chato. E ele fala, por que não? Porque hoje a gente tem que decidir entre rosas vermelhas e rosas brancas. Hoje vai ser um dia insuportável na nossa vida. Imagina se a noiva faz isso, se o noivo faz isso. No dia do casamento, eles nem querem casar mais. Por quê? Porque aquele processo foi muito chato. Eles tornaram aquele processo pior do que poderia ser. Então, se lembra muito disso. Não torne os seus estudos uma coisa pior do que pode ser. Não vai estudar falando, ó, que saco que eu tenho que estudar. Ó, que saco que eu já raciocínio lógico. Não. Se você faz isso, você está colocando um juízo de valor. E aí, o que eu falo? Tire todo o juízo de valor. Se estudar é bom, se estudar é ruim, se estudar é prazeroso, se estudar é fácil, se estudar é difícil, se raciocínio lógico é difícil, se é fácil, se acertar 70% é fácil, é difícil. Tire o juízo de valor. Se isso é bom, ruim, fácil ou difícil. Tire o juízo de valor. Simplesmente vá estudar. Não fica retroalimentando em você que isso é ruim, que isso é chato, que isso é fácil, que isso é difícil. Tire todo o juízo de valor. Então, o segundo passo,
não piore as coisas. Lembra da noiva, beleza? Ok, Si, qual que é o terceiro passo? Lembra do que eu falei para vocês? Que a chave para mim só virou quando eu comecei a estudar por mais tempo do que aquele um mês. Quando eu de fato tive que estudar por 6 meses. Foi aí que a chave começou a virar para mim e eu comecei a ver resultado. Então o terceiro grande passo é chegue nesse momento mais rápido. Chegue nesse passo mais rápido, de fato, você começar a ver resultados. Porque no início você não vai ver muito resultado. Quando você está começando uma dieta, quando você está começando uma academia, você não vai ver o seu músculo crescer. Chegue nesse resultado mais rápido. Teve uma aluna, uma amiga minha que estava conversando comigo, e ela falou assim, se eu fiz uma viagem de Campo Belo para BH, é uma cidade que fica mais ou menos 3 horas daqui. E ela falou, eu falei assim, quanto tempo que você levou? Ela falou assim, 4 horas. Eu falei, 4 horas e meia. Eu falei, 4 horas e meia? Ela falou, 4 horas e meia, porque você não acredita. Eu tava viajando com um amigo que toda parada ele queria parar para tomar um café. Então, toda parada naquela viagem ele queria parar para tomar um café. Já imaginou uma viagem de 3 horas durar 4 horas e meia? É isso que você não tem que fazer com seus estudos. Não transforme seu estudo num antro de pedágio. Não fica parando toda hora. Por quê? Porque você tem que chegar mais rápido naquele estágio que você vê resultados. Você tem que chegar mais rápido naquele estágio que você vê o seu músculo crescer. Se você for à academia uma vez por semana, no fim do mês você já desistiu. Agora, se você for 5 vezes por semana e no fim do mês você já vai ver o resultado no seu corpo, no mês seguinte você está na academia de novo. Por quê? Porque você viu o resultado. Então, chegue mais rápido possível ao ponto que você vai ver resultado. Beleza? Para de fazer pedágio. Show de bola, sim? Outra coisa, que é o quarto passo. São 5, hein? Espero que vocês estejam anotando. Quarto passo, vamos lá, Si. Qual que é o quarto passo? Ajuste o grau de dificuldade. Como assim, Si? Imagina só se você vai começar uma aula de matemática agora. Si, eu vou começar a estudar matemática para concurso público. Na primeira aula de matemática, o seu professor chega para você e fala assim, hoje a gente vai aprender 2 mais 2. Como que a gente faz para aprender 2 mais 2? Aí ele pega um palito, depois ele pega outro palito, igual a gente aprendia lá na pré-escola. Aí ele fala assim, ó, esse palitinho mais esse palitinho são 2 palitinhos. Um palitinho mais um palitinho. Você vai falar assim, meu filho, some da minha frente. Eu não quero isso, porque aquilo para você é demasiadamente ridículo. Essa atividade para você é muito fácil. Então, tudo para você que é fácil se torna desinteressante. Imagina um professor dando uma aula com um palitinho de 2 mais 2. Ninguém tem paciência para assistir a aula desse cara na nossa idade. Na nossa idade, tá? Agora, imagina também se esse professor começa a primeira aula com você, e ele já vai falar da função de não sei quantos graus. Se eu não sei nem o que é número racional primeiro, e esse cara já vem me falar da função de não sei quantos graus, eu não tô entendendo nada que esse diacho desse homem tá falando nessa aula. Você também vai achar aquilo difícil demais e vai fechar a aula. Vai falar, não quero, não consigo aprender isso, não sei nem que língua que esse cara tá falando, parece que ele tá dando aula de matemática em japonês. Nem entendo o que ele tá falando, tá? Então, outra coisa, ajuste o seu nível de dificuldade. Não pode estar fácil demais e não pode estar difícil demais. Tem que estar no meio termo que seja desafiador. Por que eu estou falando isso de forma prática para você? Pode ser que seu PDF hoje esteja muito difícil para você. Pode ser que ele esteja difícil. Eu lembro direitinho quando eu estava estudando Constitucional para concurso, eu não tinha nem ideia do que era. E eu fui abrir a Constituição naquele artigo 5º, eu não entendia nada que estava escrito naquele negócio. Se eu abrir só a Constituição para ler aquilo, eu não entendia metade daquelas palavras. Trânsito em julgado, nós falávamos tanto de palavras que eu não fazia ideia do que era aquilo ali. Aquilo para mim estava muito difícil. Ler aquela Constituição sozinha estava muito difícil. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir para a aula. Porque na aula o professor explicava para mim o que aquilo significava. Então pode ser que o seu PDF esteja demasiadamente difícil para você. O que você precisa fazer? Vai para uma videoaula. O professor vai falar numa linguagem mais acessível para você. E depois, de fato, você sobe o nível, beleza? Esse é o primeiro nível de dificuldade. Outra coisa que pode estar muito desafiadora para você, a sua quantidade de horas. Se eu quero estudar 10 horas por dia, mas você não está conseguindo estudar 3. Se de fato a sua quantidade de horas está muito elevada, você não está conseguindo estudar 3 horas, aquilo vai se tornar uma atividade muito difícil para você, tá? Então, as duas coisas que você tem que verificar, se o seu material está num nível adequado, se nem fácil demais, nem 2 mais 2, nem função de 10º grau, e segundo, se as suas horas estão compatíveis com o que você quer cumprir. Porque se estiver muito, muito, muito acima, você não vai conseguir cumprir aquilo, tá bom? Pessoal, qual que é o quinto e grande último passo? Quinto e grande último passo. Primeiro, a gente já falou sobre não tornar isso mais difícil do que é. O quinto passo é vença o seu gatilho interno com o seu gatilho externo. 1, 2, 3 e já. Como assim? Se vença o seu gatilho interno com o seu gatilho externo.
1, 2, 3 e já. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Fica bem presente pro exemplo que eu vou dar para vocês. Enquanto a gente ainda não desenvolveu o hábito de ver resultado nos estudos, a gente tem um bichinho aqui dentro que fica falando pra gente que não quer estudar, né? Uma vozinha falando, não quero estudar, não, deixa para depois, não, daqui a pouco você estuda. Não, é uma voz infernal e ela fica reiterada às vezes aqui dentro pra gente. Esse é o nosso gatilho interno. O nosso gatilho interno ainda está negativo. O nosso gatilho interno não está positivo, ele ainda está negativo. Mas eu preciso vencer esse gatilho interno. Por mais que ele esteja aqui, eu não consiga modificar ele ainda porque eu não vi resultado, tá tudo certo. Isso é um momento, um processo. Você não é um ET porque você não gosta de estudar, a gente vai modificar isso. Mas eu preciso vencer isso com gatilho externo, 1, 2, 3 e já. Como assim? Sim. Vamos supor que eu falo assim, olha, você que vai estudar agora de manhã, terminada essa live, na hora que eu fechar essa live, você vai fazer assim, 1, 2, 3 e já, vai pra sua bancada e senta pra estudar, tá? Em outro dia vai ser um outro gatilho. Por exemplo, tem gente que vai falar assim, se peguei meu café, peguei minha xícara, é 1, 2, 3 e já, senta e não pensa. Tá? Se, às vezes a pessoa que vai estudar em jejum, né? Não vou tomar café. Se tocou meu despertador, desliguei o despertador, 1, 2, 3 e já, senta na bancada e não pensa, tá? A gente vai, de fato, vencer seu gatilho interno com um gatilho externo, 1, 2, 3 e já, não pensa, beleza? Esses são os 5 passos que eu queria trazer para vocês, mas mais sobretudo sobre resultados. Agora, a última coisa, eu sempre gosto de trazer uma coisa reflexiva para vocês, e eu quero que vocês fiquem com essa frase. Com quem tá com o caderninho aí, anota. Quem não tá, arruma um jeito de depois pegar na geladeira. Isso vai motivar vocês toda hora que você lê essa frase. Toda hora que você lê essa frase, eu quero que você entenda o que a gente trouxe nessa live para você, de fato, começar a ter vontade de estudar ao longo do tempo, tá? Primeiro, eu preciso entender, olha a frase aqui, não é para eu estar no palco esperando a mágica acontecer se quem tira o coelho da cartola sou eu. Então, não é para eu ficar no palco esperando a mágica acontecer se quem tira o coelho da cartola sou eu. O que isso quer dizer? Não adianta você ficar deitado esperando a vontade de vir, a vontade de estudar aparecer, a vontade de sentar para estudar para concurso aparecer, se quem faz a mágica é você. O mágico que vai tirar o coelho da cartola é você. Não fique esperando que alguém de repente vai aparecer como mágica na sua frente, porque é você quem vai fazer isso. Pega a técnica milenar do 1, 2, 3 e já. Começa a estudar, começa a ver os seus resultados, começa a se vangloriar por isso, começa a se dar recompensas por suas metas e aí sim o coelho começa a sair da cartola, tá? Não é para você ficar no palco esperando a mágica acontecer. De fato, quem tira o coelho da cartola é você. Eu espero de coração ter ajudado todos vocês. 1, 2, 3 e já, não pensa. Um beijo!